Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa que começa agora. Hoje a gente vai falar com a doutora Albertina, que é uma craque em saúde feminina. Também a gente tem um equipamento aqui no estúdio. Sabe a flacidez? Sabe isso aqui, ó, o tchauzinho que fica meio... Vamos tirar a flacidez e perna e bumbum. Olha o equipamento, olha que espetáculo isso. É um Boeing. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que ele funciona. Mas agora a gente vai falar da história dessa moça. Uma coisa muito triste que aconteceu. Olha que linda, gente. A família dessa estudante de fisioterapia, que é a Mariana Forte Baza, de 19 anos, está desesperada e não é para menos, gente. Ela é moradora de Bariri, São Paulo. Ela desapareceu na manhã de ontem. Ela saía da academia, aí teve um problema com o pneu do carro. Esse homem que aparece aí ajudou a trocar o pneu do carro, certo? Ele está sendo considerado o principal suspeito dessa história toda. Aí o que aconteceu? A Mariana simplesmente desapareceu. Câmeras, segura aí, ó, tá vendo? O que acontece? Aí é uma chácara que fica do outro lado da rua de onde ela furou o pneu. Esse carro entrou nessa chácara, certo? E depois ele saiu. Ninguém consegue ver se ele está sozinho ou com ela no carro. Bom, cerca de 1 hora depois que ele entrou nessa chácara que ele saiu. De acordo com a polícia, ele é o principal suspeito porque não sabe explicar por que o carro da vítima estava em Itápolis. Porque o carro da vítima foi encontrado em Itápolis e ele também foi encontrado em Itápolis. Agora cabe à polícia descobrir o que aconteceu com Mariana. A gente se coloca no lugar da família, o desespero dessa família, sem saber o que aconteceu com essa moça. Aí é o carro saindo. Bom, gente, tem um outro caso inusitado, nunca ouvi uma coisa dessas, que está acontecendo com a Sandra Machado Faria, de 36 anos. Ela é moradora de São José do Rio Preto e toda vez que ela sai de casa, ela é atacada por um gavião. Por causa dos ataques, ela acaba tendo, inclusive, dificuldade de sair de casa. Olha o ferimento no rosto dela. Olha ali, sangrando, ó. Ataque do gavião. Ela diz que está com sérios problemas para sair de casa, para levar filho para a escola, inclusive, e não sabe o que fazer. Ela cobre a cabeça. Será que o gavião está com filhotes ali, está com medo? Pode ser, né? Agora, uma coisa, Sandra, que você precisa fazer é chamar o pessoal do ambiental, né? Não tem o que fazer, a Secretaria de Meio Ambiente. Eles devem ir lá recolher esse bicho de lá, tirar, levar para uma mata, sei lá, fazer alguma coisa. Mas não é normal você agora ficar presa dentro de casa por conta desse bendito desse gavião, né, gente? Olha lá, bonitão. Lindo, ok, vamos preservar o meio ambiente e tal. Mas aí não dá, né, Sandra? Olha, ela tá com uma toalha, inclusive, para se proteger. Que coisa inusitada. Vamos falar mais uma vez de violência e aí vai o alerta para todo mundo. Câmeras de segurança flagram. Olha lá. Registram aí um motoqueiro disfarçado de entregador. Olha lá, ó. Entregador de aplicativo. Um assalto no Jardim Europa, na zona oeste da capital. Ele aborda o carro, rouba relógios, celulares. Olha, armado. Ó, olha o motorista lá. Olha o condutor. Dando as coisas para ele. Ele com um revólver e tá vendo a mochila nas costas. Olha isso, gente. Olha que ponto a gente chega. Não tem mais segurança em lugar nenhum. A gente se tranca cada vez mais dentro de casa, essa é a verdade. Ou você está trancado dentro de casa, está trancado dentro de um carro, mas nunca sabe o que pode acontecer. Ali mais adiante tem um senhor, vê tudo e faz o quê? Simplesmente o ladrão tá ali. Ele tá com a moto, bicicleta, o que ele tá? Com a moto. Ó, roubou tudo que ele queria e vai embora. E pronto. E eu fico no prejuízo. Tá cada vez pior. Agora, olha só o que aconteceu. Isso aconteceu na Hungria. E não terminou em tragédia pela mão de Deus mesmo, né? O Corpo de Bombeiros da cidade ia fazer uma apresentação para as crianças. E aí, o motorista acabou perdendo o controle desse caminhão, não conseguiu fazer a manobra que queria e tombou. Ainda bem que as crianças e adolescentes que estavam na plateia não se feriram e o objetivo da apresentação era conscientizar os estudantes sobre os perigos de dirigir sob efeito de álcool e drogas. Ele simplesmente perdeu o controle, olha, que bom que tombou pro lado de lá.
né, não tombou pro lado de cá. Então ele estava fazendo uma demonstração para as crianças e aconteceu isso. Pronto. Doutora Albertina Kiu. Como é que é? Que eu nunca falo sobre o nome certo. Duarte Takeuchi. Por causa dos meus netos que eu uso Claro, Takeuchi. netos sempre eles mandam na vida da gente, né? Doutora Albertina, quando a gente fala de mamografia, sabe que uma coisa que me preocupa muito? Que às vezes a mulher vai para fazer a mamografia, mas precisa esperar por ela meses no serviço público. E esses meses podem ser fatais, né? Fatais. Veja, nós temos 60 mil mulheres que têm novos casos o ano passado. Por ano? Por ano. Dá 162 por dia. Nossa, Quer 162 diagnósticos por dia. Por dia. Casos novos. Morrem 17 mil. Quer dizer, é incrível, porque morrem 60 mil diagnosticados, praticamente 20% morrem. Nenhuma devia morrer. Nenhuma. Porque o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Hoje, mamografia tem que ser um exame ouro junto com a ultrassonografia. Os dois trabalham juntos. A mulher tem essa ferramenta. Lá atrás, que a gente é antiga, né? A gente dizia que a partir dos 40 anos, dos 45, a mulher deveria se preocupar em fazer mamografia. Essa idade baixou, né? Então, o Ministério Público ainda continua, o Ministério da Saúde ainda continua dizendo 40 anos, no serviço público é 40 anos. Eu considero 35 anos uma data importante para começar. Agora, veja bem, você tem alguém na família com 45 anos, com 42 anos que teve problemas, quer dizer, antes dos 50 anos. A sua mãe, com 42 anos, teve câncer de mama. Você tem que fazer 10 anos antes. O câncer, quando você fala isso, a gente sempre se pergunta assim, o câncer é hereditário, então? Então, na verdade, se você tem ele tem um componente hereditário. Quais são os fatores importantes? O fato de ter alguém na família com menos de 50 anos que teve câncer de mama. Você tem que ficar alerta. 3 pessoas com mais de 50 anos, seja tia, prima, que tiveram câncer de mama. Então, isso é um fator para você se preocupar. Obesidade. Obesidade tem relação. Obesidade. Aumenta a obesidade e falta de exercícios físicos em 40% o risco. Olha, gente, 40%. Bom, vamos lá. Então, a gente tem obesidade como um fator, sim. Quem tem alguém na família que já teve, certo? Devemos ter que periodicidade? Uma vez por ano, sem falta, fazer mamografia? Veja, depende do nível de classificação. Então, você faz a mamografia, todo mundo abre. E aí fica morrendo de medo. Se deu 0, é inconclusivo. Então, o inconclusivo tem que repetir e fazer outro esquema. Se deu 1, você fica tranquila. Se deu 2, você também fica tranquila. Se deu 3, tem que acompanhar a cada 6 meses, porque é alerta. 4, risco de ter câncer. 5, 95% possibilidade de ter câncer. Agora, o grande problema é a gente abrir exames, tentar interpretar e ir para Google, não sei o quê. Desde que o médico interprete isso. Agora, você não acredita que 99% das mulheres abrem a mamografia, não adianta. Então, nós vamos alertar. Se deu 3, você fala, puxa, eu estou alertada. Certo. Daqui a 6 meses eu tenho que acompanhar. Se deu 4, você corre rápido para o médico, porque tem que fazer uma biópsia. Doutora, 4 é biópsia. 4 já é biópsia. A Neildes está perguntando o seguinte, fazer ultrassom da mama não é mais adequado do que se expor à radiação? Não. O diagnóstico é dado pelo ultrassom e pela mamografia. Se você tiver que preferir, tem que fazer a mamografia e completar com o ultrassom. O ideal seriam os 2. Só que quando você tem 25 anos, 30 anos e tem um nódulo, você faz ultrassom e não faz mamografia. Faz a ressonância magnética, porque é mais adequado. Eu nunca ouvi falar nisso. Cupons no peito, o que é isso? Já ouviu falar? Cupons? Cupons, o que é isso? Deve ser que ela está falando de nódulos. Nódulos no peito. Já respondemos essa pergunta aqui, que eu não entendi. Ela está perguntando se é mito, se é verdade, enfim. Então vamos lá. Cupons. Eu nunca tinha ouvido falar nisso.
Eu não sei se ela está dizendo que é cupons ou feridinhas, eu não sei. Qualquer coisa. Agora, respondendo, você tocou um nódulo, você sentiu um caroço, vamos dizer, na mama. Veja, todo caroço que você senta, em qualquer idade, você precisa procurar alguém, que no mínimo um ultrassom tem que ser feito. Agora, se você teve medo, mas viu, e daí há 3 meses está aumentando esse caroço, aí é muito mais risco. Então, atenção, se sentiu, vá procurar alguém para fazer no mínimo ultrassom. Olha essa pergunta aqui, Albertina. Minha filha tem 28 anos, fez o ultrassom, apareceu um caroço pequeno, mas a médica disse que não é nada, que não precisa, posso ficar tranquila. Então, procura uma segunda? Não. Segundo médico? Não, o ultrassom, se está regular, ele também tem notas. Se está bem regular, é nota 2. Se está irregular, é nota 3. Então, esse caroço, se está pequeno e com nota 2, dá para esperar. Mas ela tem que ficar atenta e repetir para ver se cresce. Controle. Se cresceu, ruim. Ok, Edione diz o seguinte, quem fez redução dos seios, corre o risco de ter câncer ou não? Nada a ver. Não, tem. Tem? A mama tá aí. Tá ali. Quer dizer, não importa. É a mesma coisa. Você fez redução do nariz, você não pode ter um problema no nariz? Então, reduziu a mama, tem que continuar examinando. A mamografia é mais dolorosa, então, em muitos casos, se faz ressonância, que dá um diagnóstico importante. Tive um câncer de intestino já tratado, faço exames a cada 6 meses. Eu preciso fazer mamografia ou exames periódicos para controle do câncer? Já pode ser detectado, de repente, se estiver algo errado no meu organismo? Olha, quem teve Por ela já teve tido um câncer? Nossa, você já teve um câncer. Espero que você já não tenha mais nada, que tudo fique tranquilo. Mas, veja bem, o câncer, ele pode existir em outros lugares. Então, você teve a imunidade mais baixa, mas é importante, sim, você tem que fazer o controle da mamografia da mesma forma que qualquer outra mulher. Nossa amiga tem 32 anos, deu um nódulo Birhades? É assim que fala? Birhades. Então, ó, Birhades 3. Birhades 3. Fiz a mamografia, deu 0. O que eu faço? Então, veja, 0 é inconclusivo. Então, daqui a 6 meses, você faz outra mamografia e outro ultrassom. Ou então, vai fazer uma mamografia em outro lugar mais adequado, não aquele que você fez 0. Tem gente aqui que está falando 0 é inconclusivo. Inconclusivo. Então, Birhades é uma classificação. 1 é ótimo, 2, ótimo, 3, alerta, tem que seguir em 6 meses, 4, biópsia, 5, 95% de suspeito. Não tem dúvida. Tem gente falando aqui que nunca fez mamografia, pelo amor de Deus, né, doutora Albertina? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor não, pelo amor dela também. Dela, de si própria, lógico. Câncer na família, câncer de mama na mãe. Eu tenho 25 anos, devo fazer a mamografia? Veja, 25 anos não se faz mamografia. 25 anos se faz ultrassom, se examina e veja, importante, com quantos anos a sua mãe teve? Se a sua mãe teve com 50 ou com 45, vamos dizer, você tem que fazer aos 35, 10 anos antes. É preciso saber se é familiar, se foi algum exame feito, se for genético. Se for genético, a partir de 25 anos, você tem que fazer o controle com ultrassom e com ressonância. Se não for genético, você acompanha com ultrassom e quando for 30 anos, 35 anos, você faz a mamografia. Okay. Mais uma amiga aqui que nunca fez mamografia. E ela diz o seguinte, posso fazer outro exame que não dói muito? Amiga, não dói nada, não. Um pouco de desconforto, sim, porque prensa a sua mama, né, de cima para baixo, na lateral e tal. Mas não é nada... Olha, sinceramente, não é nada que você não consiga suportar. Eu pensei assim, se fosse naquela região genital do homem, um exame, eles teriam inventado um mamógrafo muito melhor. Infelizmente, o mamógrafo é um pouco desconfortável, mas nós pensamos que um dia vai ter uma melhora. Veja, ultrassonografia não substitui a mamografia, ela complementa. O ideal são isso é os importante. dois. Se você tiver com muito medo, pode fazer a ressonância, ultrassom e ressonância. Acho ressonância pior, viu? Mas entrar na máquina... Naquela máquina, ai não, aquilo não é simples. Parece que a gente vai morrer sufocado. Então, veja, atenção,
você tem que ir e pensar, isto dói menos do que você ter que se tratar. Vamos lá. Sempre que vou menstruar, me dá um tipo de uma íngua no braço esquerdo. Veja, a mama, todo mundo tem medo de dor. Mama que dói, câncer para doer já está numa fase muito adiantada. Então eu sempre digo, dor é para ficar tranquila. Mas debaixo do braço pode ser que ela tenha uma mama acessória. Muitas mulheres têm mamas acessórias que aparecem perto da menstruação ou quando vão amamentar. Então, quando você pedir um ultrassom, pede para olhar se não tem uma maminha acessória. Essa amiga aqui está preocupada porque na hora do sexo ela fala que, enfim, é um pouco agressivo o marido com relação aos seios e tal, e ela tem medo que isso cause câncer. Olha, eu acho que causa dor na cabeça, né? Porque uma pessoa que agarra demais, aí causa desconforto psicológico. Mas, veja bem, toda vez que você tem um trauma na mama, ela fica dolorido e desconfortável. Mas os traumas batendo, não causam câncer. Okay. Nunca fiz mamografia. Nossa, muita gente que muita nunca gente fez. Que não. Percebo no meu seio direito maior que o esquerdo. E quando aperto, sai um líquido amarelo, às vezes transparente. Atenção, é muito importante. Adoro ver no teu programa, porque essas perguntas são excelentes. Saiu líquido branco, amarelo, tem que fazer realmente um exame da secreção. O fato de ser uma mama maior que a outra, muitas mulheres, 30% das mulheres têm a mama diferente. Mas se saiu uma secreção amarela, tem que fazer o exame da secreção. Se saiu sanguinolenta, mais rápido fazer o exame. Nossa, viu como é importante? Nossa, vai ter o Outubro Rosa, quantas mulheres nós estamos ajudando? Com certeza, essa questão do líquido é muito importante. Doutora Albertina, tem um caso aqui de uma pessoa que tem cinco membros da família com câncer. Fígado, câncer na garganta, câncer de estômago, câncer de mama. E aí ela diz assim, a minha prima, inclusive, deu na bacia, no fígado e no seio, quando ela descobriu que estava grávida. O que é que faz? Olha, muita gente pensa que na gravidez não acontece nada. Só que na gravidez é uma grande exposição hormonal. Então, se uma mulher tiver sentido um nódulo que não é do leite, ela pensa às vezes, é leite, está grávida, esse nódulo tem que ser puncionado, tem que ser feito a biópsia. Olha, atenção, você está grávida, põe a mão, sentiu um caroço, um nódulo, para falar melhor, um nódulo, mas é um caroço, tem que fazer biópsia. Por quê? Na gravidez, até mamografia se pode fazer. Pode fazer biópsia na gravidez? Deve. Se tem um nódulo, é indicação. Deve. Se você quiser, pode fazer uma mamografia com proteção, mas a indicação é, esse nódulo está aí, faz biópsia, porque a exposição hormonal pode aumentar. Pode aumentar o risco do câncer. O que é ser invertido? Ah, que importante. Então, essa pessoa fala que tem seios invertidos, sai uma secreção com cheiro ruim e ela diz, o que pode ser? Olha, é o mamilo invertido. Assim, muitas mulheres têm o mamilo para dentro. E às vezes só uma cirurgia é que conserta esse mamilo. Quer dizer, tem o mamilo para dentro. É difícil de amamentar, tudo isso. Só que o que me preocupa é a sua secreção. Se você tem, claro, o invertido te dá estética, muitas vezes você fica chateada. Porém, se deu secreção, analisar a secreção. É como se fizesse um Papa Nicolau na secreção. Certo. Cisto dá no seio? Ah, dá. Então, cisto, veja, se você tem múltiplos cistos na mama, fez ultrassom, deu vários cistos. São carocinhos? São carocinhos. Tá. Cisto é como nódulo, mas é nódulo mais mole. Então, você viu esses múltiplos cistos. Você tem que acompanhar para ver se ele não cresce. Cresceu é risco, mas múltiplos é bem melhor do que só um. Então, a mamografia, ela ajuda, mas a ultrassonografia também ajuda. Se tem dois, fique tranquila. Quem nunca engravidou pode ter mais risco de câncer? Ai, que pergunta incrível. Olha, não engravidar, não amamentar é
beber aumenta o risco. Estresse aumenta o risco. Não fazer atividade física aumenta o risco. E obesidade aumenta o risco. A Karen está perguntando o seguinte, com quantos anos eu posso fazer uma mamografia? Então vamos falar no geral aqui, com quantos anos, a partir de que idade as mulheres devem se preocupar? Olha, eu vou falar uma coisa que vão brigar comigo, por quê? todas as políticas públicas. 40 anos é a norma de todas as políticas públicas. Para mim, 35 anos é uma data importante que deve ser iniciada a prevenção. Embora a norma geral do Brasil, do Estado, seja 40 anos. Isso é uma política pública. Só que quem tiver condições de fazer depois dos 35, se previne mais. Muita pergunta aqui, doutora Albertina, também, pode ser o seu caso, de mulheres com um seio maior que o outro. A gente tem um seio maior que o outro? Olha, a parte do rosto não é igual a outra. Se você fizer assim, uma foto, agora tem tantos selfies, né? Você põe aqui e dupla, é diferente. Então, 30% das mulheres, quer dizer, cada 10, 3 tem um seio diferente do outro. Agora, quando ele é muito desigual, aí precisa corrigir. Ou se você está muito incomodada, é preciso corrigir. Mas as mulheres têm, sim, um seio, em 30%, um maior que o outro. Doutora Albertina, @doutora Albertina Duarte Takiuchi. Sempre é um prazer muito grande tê-la aqui comigo. A gente sempre aprende muito com você, meu amor. Olha, muito obrigada. Olha, eu acho que quando você fala para uma mulher o que você ajudou a falar, você salva muitas vidas. Com certeza. 60 mil mulheres, casos novos, correm, porque você tem o direito em lei de ser atendida em 60 dias. Pronto. Beijo, meu amor. Felicidades. Tudo de bom. Boa Deus, tarde, como vai? Tudo bom? Flacidez. Sim, aqui eu tenho a Eliane, a Eliana, que é a modelo, né? E a Ivanir, que vai operar essa máquina. Exatamente. Agora me diga uma coisa, doutora. Sim. Funciona mesmo? Resolve? Sim, essa é uma tecnologia que vai utilizar micro-ondas, né, o cool waves, dando uma produção mais rápida de colágeno, vai atuar com mais segurança. A gente fica flácida no braço, nas pernas, Sim, no face interna por de conta da coxa. falta do colágeno. Exatamente, tá? Nosso corpo é composto por 70% de colágeno, tá? Então, essas proteínas, né, que a gente considera como proteínas, elas necessitam para estimulação muito mais profunda. Então, nesse caso, o aparelho, além de ter uma segurança no resfriamento da derme, não provocando tanto dano dérmico na pele, vai assegurar a produção mais rápida de colágeno. Bom, vamos lá. Você pode começar a fazer assim a sua ação aqui, minha querida. Nós temos, claro, beber água, fazer exercício físico, Sim. alimentação, quer dizer, uma série de fatores Sim. extras. E aí nós podemos nos valer da tecnologia também, né, doutora? Sim, perfeitamente. Este aparelho é uma das tecnologias hoje mais utilizada na Europa, nos Estados Unidos e atualmente está no Brasil, tá? Com o intuito realmente de proporcionar uma eficácia no tratamento com segurança e também tratar não só a flacidez como gordura localizada, celulite, muito tá? bem. Deixa eu ver aqui, você marcou o braço dela. Isso, um quadrante 15 Pode por aplicar, 15. pode aplicar. Vamos lá? Isso dói? Ligou. Não dói? E a pessoa tem de fazer ligando, isso tá? quantas vezes? Então, a média de tratamento varia muito da área que vai estar tratando, a proposta, e se tem algum tratamento associado ou não, tá? Porque às vezes tem academia, faz um outro tipo de tratamento, mas a média é 3 sessões. Só 3 3 sessões? a 4 sessões, no intervalo de 3 a 4 semanas entre uma sessão e outra. Muito bem. Luciane coloquei a- Pesqueira com a Ivanir e a Eliana. Coloquei a luva. Você me disse que eu faço 3 sessões e acabou? Em média de 3 a 4 sessões. Depende muito do grau da flacidez. Então, a gente tem que avaliar se tem um outro tratamento associado ou não. Por exemplo, tem pacientes que faz um outro tipo de tratamento para estimulação de colágeno mesmo, para melhorar. Então, e não quer interromper o tratamento. Aí a gente avalia a média, intervalo de tempo entre um tratamento e outro e propõe. Mas a média de 3 sessões já dá um resultado bem já surpreendente. o paciente já Bem, enxerga. exatamente. Agora, em que outras partes do corpo Podemos é estar possível fazendo fazer? na parte abdominal, tá? Com uma proposta também de ajudar, não só quebrar um pouco da gordura, mas melhorar a flacidez concomitantemente. Vamos lá. E
É uma tecnologia que dá bastante segurança, porque essas micro-ondas não... É um aparelho que não vai ter contato diretamente com a água na pele. Então, não vai ter tanto risco de dano dérmico. Então, pode até, em camadas mais profundas, ter a sua atuação sem ter risco para o paciente. Qual a região que a gente fica mais flácida? Muito comum, abdominal. Abdômen. Tá? Muito comum, face interna de coxa também, tá? E o braço. São as 3 queixas maiores no consultório quando procura para tratar. Quando cai tudo? O bumbum, assim, se é uma paciente que faz alguma atividade física, que trabalha a musculatura de glúteo, às vezes não tanto aparenta, né, a queda, mas tem uma perda de gordura importante, emagreceu, aí a gente acaba também tratando aquela parte posterior da coxa para dar o quê? Uma empinadinha no bumbum. Agora, tem muita gente que faz a redução de estômago, né? Sim, a cirurgia. E aí, às vezes, faz abdominoplastia para retirar o excesso, Sim, quando é muito e tal. Sim. Nesse caso, isso funciona também? Sim, funciona. Tem uma resposta surpreendente, mas tem que avaliar até que ponto é esse avental lipídico. Ou seja, essa perda de gordura se ficou muito flácida. O aconselhável é tirar mesmo, Exato, numa fazer cirurgia, uma né? mini dermolipé ou uma dermolipé propriamente dita, que é a cirurgia mesmo, e aí, concomitantemente, associar o tratamento. Olha aí, você tá vendo então o que é de novidade. Sim. Isso é o quê? Um laser? É o quê? É um Cool Waves, é uma tecnologia de micro-ondas, né? Ele funciona como se fosse um micro-ondas, só que a única diferença é que ele não tem afinidade à água, então dá uma segurança nos planos mais profundos da pele. Não arde, não coça, Não arde, não esquenta, coça, não nada. Nada. O paciente faz o Não fica tratamento com vermelho? bastante segurança. Dependendo, o manuseio porque você provoca uma tá- vasodilatação local, que é essa vermelhidão. Mas isso não ocasiona dano nenhum e depois da sessão, 20 minutinhos, o paciente está tranquilo. Muito bem, quer ficar bonita, né? Quer perder aquela gordurite que tá te incomodando, não é mesmo, minha amiga? Tem pergunta aí, Bibi, pro nosso público? A Sim. pergunta é a seguinte, olha, Sim. então, as partes mais, com mais flacidez. Sim. A parte interna da coxa, o abdômen e o braço. Perfeito. Homem também tem flacidez? Sim, homem também tem flacidez. Mas por que eles têm menos que a gente, hein? Tem um pouquinho por causa das questões hormonais também, tá? O homem tem uma produção hormonal diferenciada da mulher. Então, quer dizer, quando essa produção é diferenciada, tem uma estimulação um pouquinho mais da tonicidade muscular, tá? Então, tem seus diferenciais. E a mulher, no período da pré-menopausa ou menopausa, devido a essa perda de hormônio, aí fica muito mais proeminente, ou seja, a flacidez, né? Uma das queixas muito comum. Piora tudo? Piora porque tem uma diminuição desse hormônio, né? Tem a diminuição da testosterona, que também induz também a perda de colágeno e dificulta a formação de novas produção de fibras de colágeno no organismo. Porque a pele também, na menopausa, a pele resseca, né? Sim, além de ressecar, você perde também algumas propriedades, né? O ácido hialurônico, que é uma molécula muito importante que dá aquele efeito preenchedor na pele. Então, em virtude dessa diminuição desse hormônio, essa diminuição desse ácido hialurônico também vai ocorrer. E quem faz reposição hormonal dá um upzinho aí, né? Sim, Dá uma melhora segurada, né? no contexto geral tudo, né? Exatamente. Não só a parte metabólica, a parte sistêmica, mas toda a parte cutânea também tem uma boa resposta. Aqui estão perguntando o seguinte, para fazer esse tipo de procedimento, né, da flacidez, eu devo procurar que tipo de profissional? Sempre procurar um profissional para ele avaliar realmente as condições clínicas para poder fazer o tratamento, se tem uma indicação precisa de fazer o Cool Waves, sempre é recomendado passar por um especialista, um médico, tá? Para ver essas questões patológicas, porque tem algumas questões patológicas que contraindicam o uso do aparelho, tá? Principalmente se tiver alguma lesão de pele na região que vai ser tratada, não vai ser recomendado fazer o aparelho. Estão perguntando aqui também o seguinte, se para seios caídos funciona? Então, seios caído é que está uma complicação porque você perde o tônus muscular, né? Que é o plano de sustentação. Então, nesse caso, não é muito recomendável, porque às vezes o paciente tem algum problema em glândula e tudo mais, então a gente acaba não indicando precisamente. Ele teve estudos para ele e para outras regiões, ainda para o seio não. Então, para o seio é uma coisinha um pouquinho mais
complicadinha. Com a Eliana, com a doutora Luciane, com a Evanir. Estamos fazendo esse movimento aqui de perder essas gorduras indesejáveis. É o seguinte, a pergunta é, dá para fazer no rosto? A gente já falou, mas vamos responder de novo. Tá. O rosto, se for aquela gordurinha e o contorno do rosto, pode Aqui, ser. aqui Mas não. no Brasil ainda não tem esta ponteira para fazer, tá para chegar, E com né? esse aqui não dá para fazer. Não, com essa ponteira não, porque a gente ultrapassa os limites precisos faciais. Então, teria uma ponteira específica facial. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Porque dá isso pra aqui é fazer. bem Isso é uma, digesto isso, também, né? isso Fala tá para o sério. futuro, Pro exatamente. futuro. Mas tem outras propostas de tratamento para essa região, que é muita procura na questão da harmonização facial, né? Que quer melhorar o contexto geral da face. Tem outros aparelhos, sim. Uma proposta Outra muito pergunta boa. aqui, Luciane, é o seguinte, por que quando paramos de fazer exercício, a Sim. flacidez aumenta? Aumentar não tanto aumenta. Ou ela volta? Né? Na realidade, você acaba perdendo a tonicidade do músculo progressivamente. Então, eu não digo, tá? Aumenta se o paciente engordar e ficar com aquele efeito sanfona de engorda, emagrece, engorda, emagrece. Aí ela percebe que talvez voltou, mas que piora a flacidez quando para de fazer qualquer tipo de tratamento, ainda é desconhecido pela medicina. A pergunta é o seguinte, para cada local, como a gente mostrou aqui, 3 locais. Sim. O abdômen, a Face parte interna da interna da coxa, coxa e os o braços. braço. Isso é cobrado separadamente? Para cada parte do corpo tem um preço? Sim, depende da proposta que a gente vai trabalhar, mas geralmente as clínicas, elas cobram de maneira individual, tá? Então você vai trabalhar os membros inferiores, vai cobrar X, você vai trabalhar o membro superior X e a média é muito variável de mercado também de preço, tá? Então é isso, minha gente. Informe-se na sua cidade, busque por Doutora, um dermatologista. sim, sempre. Né? Aqui a doutora, vamos falar do Instagram dela, doutora Luciane Pesqueira, cadê eu? Tô aqui? Aqui. Luciane Pesqueira, @doutora, tá lá na tela, ó. Sim. Pronto. Eu agradeço vocês por Eu que terem agradeço vindo. pelo convite. Explicamos direitinho tudo. Agradeço Bora pra perder todos. essas coisas indesejáveis. Sim. A gente fica pé da vida, né? E os homens sempre na melhor, né? Mas é ótimo. Só sobra pra mulher essas Sim. coisas. Eita, nós. Obrigada, meninas. Obrigada, muito obrigada Amanhã a gente pelo vai falar convite. sobre... Aqui. Surdez. Isso, é o Dia Nacional do Surdo amanhã, né? E também vamos falar de rim, que é uma coisa muito séria que a gente precisa cuidar muito bem.